Olá, meus irmãos, tudo bem? Quem nunca ouviu falar daquele salmo Deus, pastor dos homens, em que começa como o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em algumas Bíblias é o Salmo 22 e em algumas o Salmo 23. Hoje nós vamos refletir sobre esse salmo, porém o Senhor me colocou de um discernimento de fazer de uma nova maneira, em que antes da frase o Senhor é meu pastor, nada me faltará, colocar uma palavrinha se, que na gramática é uma conjunção subordinativa condicional antes da frase. Então fica: se o Senhor for meu pastor, nada me faltará. Ok? Nós vamos refletir sobre isso. O que significa isso? Quais são as condições que nós temos que ter? Então, assim, o Senhor é meu pastor. Então, se o Senhor for meu pastor, nada me faltará. Primeiro, o Senhor é meu pastor. Segunda opção, o Senhor não é meu pastor. Certo? O que significa ser pastor? O que a Bíblia fala como pastor que conduz o rebanho? Pastor é aquele que conduz o rebanho. Então ele orienta o caminho, por onde ir, como fazer, a maneira de fazer, a maneira né? Aquele que vai nos guiando. Então vai pensando aí: se o Senhor for teu pastor, nada te faltará. E na vida, meus irmãos, eu posso dizer para você que em determinados momentos da nossa vida o Senhor é nosso pastor, mas em algumas outras situações o Senhor não é nosso pastor. Porque quando o Senhor é nosso pastor, o que significa isso? Que nós estamos fazendo aquilo que Ele nos pede, que nós estamos seguindo o caminho que Ele nos orienta a seguir. Nós estamos ouvindo a voz do pastor, nós estamos enxergando o pastor. No plano espiritual significa que nós estamos em estado de graça, nós estamos em comunhão com Deus, nós estamos distantes do pecado, né? Então o Senhor é meu pastor hoje. Mas ao contrário, se o Senhor não é meu pastor, o que significa? Que nós não estamos em comunhão com Deus, o pecado está prevalecendo na nossa vida, certo? Nós estamos diante de Deus e, resumidamente, nós podemos dizer: nós estamos perdidos, porque nós não sabemos para onde ir, nós não sabemos o que fazer, como decidir, nós não temos pastor, então nós estamos perdidos. São essas duas condições. Então, se o Senhor for meu pastor, continuando, nada me faltará. Legal! Então, estou em comunhão com Deus, estou ouvindo a voz de Deus, estou distante do pecado, mais forte que o pecado. Legal, o Senhor me dá o que eu quiser. Nada vai me faltar. Nada. Então eu peço para Deus: legal, Senhor, hoje eu quero ganhar na loteria, tá, Senhor? Eu vou lá jogar, o Senhor faz eu ganhar na loteria. Ou eu quero sair na rua e achar R$100 lá na rua. Uau, beleza. É assim? Tudo que a gente quer não vai nos faltar. Não é isso, meu irmão. Quando Deus fala nada nos faltará, significa que é uma promessa para nós, uma promessa espiritual, né? E eu vou exemplificar para que vocês possam entender melhor. Nada vai nos faltar, nada do que nós precisamos no plano espiritual. Não vai nos faltar fé, não vai nos faltar proteção, não vai nos faltar discernimento para tomar uma decisão, instrução, não vai nos faltar nada. Confiança, essas coisas não vai nos faltar, ok? E agora eu queria falar com vocês sobre uma técnica aí muito usada pelo pessoal da administração de recursos humanos para avaliação de competências. Para você avaliar as competências de uma pessoa, de um profissional, você usa essa técnica, chama-se chá. Chá? O que é chá? Conhecimento, habilidade e atitude.
que é conhecimento, meus irmãos? Conhecimento é o saber, a sabedoria, é o entendimento de um determinado assunto. Ele é adquirido como? Tudo aquilo que a gente aprende, tudo aquilo que a gente estuda, pesquisa, ou mesmo a experiência de vida. Habilidade. O que é habilidade, meu irmão? Habilidade é a destreza, é a aptidão para se fazer algo. É saber colocar em prática aquele conhecimento que você tem. E aí nós podemos falar que quanto mais nós treinamos algo, mais habilidade nós temos. Atitude, meus irmãos, é a maneira de como nós nos comportamos, como nós agimos. É o querer fazer. É aquela proatividade, ó. Vou fazer, a decisão de se fazer. Vou dar um exemplo rapidinho para ficar mais fácil. Vamos supor que o pessoal lá da igreja me chamasse, ó, ô Ricardo, nós estamos precisando pintar o salão da igreja, cara, você vem? Eu não sou pintor, eu nunca pintei, eu não tenho conhecimento nenhum, tá? Mas eu tenho boa vontade, atitude, né? Ah, mas eu sei mais ou menos, se eu pegar o rolo e passar, eu tenho habilidade e eu tenho atitude, vamos lá, vou lá pintar o salão da igreja, mas eu não tenho conhecimento. Vocês acham que vai ficar bonito esse salão? Não, não vai ficar bonito, eu vou fazer mal feito, porque eu não tenho conhecimento. Agora vamos supor que eu pesquisei na internet e eu sei como que se pinta. Eu tenho conhecimento de pintura, porque eu pesquisei, porque eu estudei, mas eu nunca coloquei em prática, eu nunca pintei nada. Eu não tenho habilidade para pintar. Aí ele me chama para lá pintar o salão, eu vou lá. Eu sei como que é. Tenho atitude de ir lá. Então eu tenho conhecimento, tenho atitude, mas eu não tenho habilidade. Vocês acham que eu vou fazer bem feito? Vocês acham que o salão vai ficar bonito? Não, né? Vamos supor que eu tenho conhecimento. Sou um pintor muito experiente, tenho habilidade, já pintei muitas casas, sou muito bom pintor, mas eu não tenho atitude. Ricardo, vamos lá pintar o salão? E eu fico de braço cruzado e não vou lá pintar o salão. O salão vai ficar bonito? Não, porque eu tinha conhecimento, eu tinha habilidade, mas eu não tive atitude de ir lá pintar o salão. Então, nós precisamos ter o conhecimento, habilidade e atitude na nossa vida, quando nós fazemos tudo. E aí eu fui buscar na palavra de Deus, mas espera lá, o que a palavra de Deus diz sobre conhecimento? E aí eu fui lá no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, em que Deus coloca para o profeta Oséias alertar o povo de Israel, que estava muito no pecado, estava distante de Deus, estava por falta de conhecimento da palavra de Deus, o povo estava pecando e o povo estava distanciando de Deus. Então, através do profeta Oséias, Deus colocou o seguinte: por que meu povo não se perde por falta de conhecimento? Por teres rejeitado a instrução. Excluir-te-ei do meu sacerdócio, já que esquecesses a minha lei, teu Deus. Também eu vos esquecerei, teus filhos de Deus. Quer dizer, Deus dá um alerta e fala: já que vocês esqueceram, estão fazendo tudo o contrário, estão buscando outros deuses, eu também vou esquecer de vocês. Então, passagem do Antigo Testamento em que fala que o povo não tinha o conhecimento, não estava fazendo aquilo que eles deveriam fazer. Provérbios 3, capítulo 13 diz o seguinte: feliz é o homem que tem sabedoria, daquele que adquiriu inteligência. A importância, a felicidade daquele que tem o conhecimento, que tem a sabedoria. 2 Pedro capítulo 3, versículo 18 diz o seguinte: mas crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele a glória eternamente. Quer dizer, conhecimento, meus irmãos, a palavra fala que nós temos que adquirir o conhecimento através dos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós adquirimos o conhecimento quando nós buscamos aquilo que Jesus nos ensinou. Para nós o conhecimento é o conhecimento da palavra de Deus. Porque no fim, aquele que não tiver o conhecimento
vai se perder. Vai cair. É isso que a palavra nos ensina. Lucas capítulo 4 é aquela passagem que Jesus Cristo é tentado no deserto pelo demônio. E aí, como Jesus possuía o conhecimento, ele conseguiu resistir ao demônio. Se esquivou do demônio, bonito. E eu vou ler para vocês rapidinho. Disse-lhe o demônio: se és filho de Deus, ordena essa pedra que se torne pão. E Jesus, como tinha o conhecimento, respondeu: nem só de pão de viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O demônio levou em seguida a um alto monte e mostrou-se num só momento todos os reinos da terra e disse-lhe: dar-te-ei todo este poder e a glória desses reinos, porque me foram dados e eu dou para quem quiser. Então prostra-se diante de mim e tudo será seu. Quantas vezes, meus irmãos, nós somos tentados pelo demônio a fazer coisas que não agradam a Deus, que aparentemente pode parecer uma coisa muito boa, né, para nós naquele momento, mas não agrada a Deus. E quando nós temos o conhecimento da palavra, daquilo que agrada e aquilo que não agrada, nós temos que muitas vezes fazer como Jesus, nos esquivar dessas tentações que o demônio coloca na nossa vida de maneira muito inteligente, desapercebida. Então Jesus disse: está escrito, adorarás o teu Deus e só a eles vos servirá. E o demônio levou ainda a Jerusalém, ao ponto mais alto do templo, e disse-lhe: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: ordenou aos teus anjos a teu respeito que te guardassem, te estivessem em suas mãos, para que não fiqueis o teu pé em alguma pedra. E Jesus disse: foi dito, não tentarás o Senhor teu Deus. Oh, meu Deus, o demônio sabe o que ele fez? Ele foi embora. Depois de ter tentado de todos os modos, o demônio apartou-se até outra ocasião. Ou seja, ele veio tentar, ele veio nos tentar. Ele vem nos tentar. Ele vem através das pessoas, através das situações, através do dia a dia, a todo momento, na televisão, na internet. Ele vem nos colocar, ele vem nos derrubar. E nós temos que ter o conhecimento da palavra de Deus para saber que aquilo não agrada ao Senhor. Ok? E Jesus, então, ele tinha o conhecimento e conseguiu se esquivar do demônio. Ok? Agora nós vamos falar de habilidade. Falamos de conhecimento, agora vamos falar de habilidade. Que a Bíblia trata muito bem esse tema como os dons e os carismas, os dons e os talentos, né? Em que de se fazer algo, de se colocar em prática algo. A palavra de 1 Coríntios capítulo 12 diz o seguinte, que há diversidade de dons, mas um só Espírito. Os mistérios são diversos, mas um só o Senhor. Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera em tudo, em todos. A cada um há a manifestação do Espírito para o proveito comum. A uns é dado o Espírito da palavra da sabedoria, a outro a palavra da ciência, a outro a fé, a outro a graça de curar as doenças, a outro o dom dos milagres, a outro o dom da profecia, a outro o dom do discernimento dos espíritos, a outro o dom da variedade de línguas e, por fim, o discernimento das línguas. Mas é o mesmo Espírito que distribui esses dons, repartindo a cada um como lhe apraz. Certo? Ou seja, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12. Assim, uma vez que aspirais os dons espirituais, procurar tê-los em abundância para a edificação da igreja. Resumidamente, essas duas passagens nos diz o seguinte, que existe um único Deus que distribui os dons para nós, as nossas habilidades. Tudo que a gente faz vem de Deus. Deus nos orienta e nos capacita. Deus capacita os escolhidos e não escolhe os capacitados. Então Ele nos dá a habilidade para fazer tudo na nossa vida. A única coisa que a palavra nos pede é que para tudo que nós fizermos, nós coloquemos uma pitadinha de amor. Porque Deus é amor.
Então começa a ver tudo na tua volta, no teu trabalho, no teu estudo, na tua família, nos seus relacionamentos, com os seus amigos, com os seus inimigos, com as pessoas que gostam de você, com as pessoas que não gostam de você. Coloca amor. Faz com amor. Vai sair muito mais bem feito. Certo? Então, continuando, agora nós vamos falar sobre atitude, né? Atitude. Falamos do conhecimento, falamos da habilidade e atitude. No livro de Filipenses, capítulo 2. Resumi muito isso, porque nós temos que ter a atitude de Jesus Cristo. A palavra nos ensina a ter a atitude de Jesus Cristo. E qual a atitude Jesus Cristo teve? Vamos ver aqui, ó. Filipenses, capítulo 2. Nada façais por um espírito departido de vanglória, mas que a humildade vos ensina a considerar os outros superiores a vós mesmos. Cada qual tem em vista os seus próprios interesses e sim o dos outros. Dedicai-vos mutuamente à estima que se deve em Cristo Jesus. Sendo ele condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e as semelhantes ações do homem, e sendo extremamente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então nós temos que ter a atitude de Jesus Cristo. Essa passagem resume muito, porque Jesus teve a humildade, atitude de humildade, seja que nós possamos ser humildes para com nós mesmos. Jesus, ele pensou, ele teve a atitude de renunciar. Ele renunciou aos seus próprios interesses para que prevaleçam os interesses dos outros. Ele teve obediência, ele obedeceu a Deus, né? Porque ele, até a morte de cruz, quer dizer, a cruz era a pior morte que tinha. Então ele foi obediente a Deus até na morte. E também ele assumiu a condição de escravo, ou seja, ele foi servo, entendeu? Então, a atitude de Jesus: renúncia, humildade, obediência e a atitude de servo, de servir, ok? Bom, meus irmãos, mediante de tudo isso que nós falamos, eu pergunto para você agora, e você vai responder para o teu coração: o Senhor é teu pastor? Se você respondeu sim, nós vamos continuar a ver o que o Salmo nos diz. Agora nós vamos ler o Salmo inteiro. Então sim, o Senhor é teu pastor. Então vamos continuar. Então, em verdes prados ele te faz repousar. Conduz-te junto à água refrescante. Restaura as forças da tua alma. Pelos caminhos retos ele te leva. Por amor ao vosso nome. Ou seja, o Senhor está te dando uma condição de paz. Se o Senhor é teu pastor, ele te dá paz. Ele restaura as suas forças e ele te dá tranquilidade. Ainda que eu atravesse um vale escuro, nada temerei, pois estais comigo. Vosso bordão e vosso báculo são meu amparo. Então, se o Senhor é teu pastor, mesmo que você está passando por um momento de dificuldade, você não precisa temer, pois ele está contigo. Ou seja, o Senhor te dá uma condição de proteção para a tua vida. Se o Senhor é teu pastor, pensa aí. Preparais para mim a mesa à vista dos meus inimigos. Derrama o perfume sobre a tua cabeça e transborda a tua taça. Quer dizer, o Senhor prepara a mesa, banquete para você, mas os teus inimigos estão vendo. Ele derrama o perfume sobre a tua cabeça, ele enche a tua taça. Ou seja, meu irmão, se o Senhor é teu pastor, o teu sucesso, Deus já está te colocando uma condição de sucesso. E se o teu sucesso, mesmo sendo visto pelos teus inimigos, os teus inimigos estão vendo, as pessoas que torcem contra você estão vendo o teu sucesso, mas o Senhor é teu pastor e você não precisa temer. A bondade e a misericórdia hão de te seguir por todos os dias da sua vida e habitará na casa do Senhor por longos dias. Se você cair, se o Senhor for teu pastor e você cair, e você pecar, e você pisar na bola com Deus, ele vai te levantar, porque a bondade e a misericórdia dele estará contigo. E você vai habitar. Ele está te dando uma condição
que Ele vai te levantar. E você vai habitar a casa do Senhor por longos dias da tua vida. E aí nós vamos finalizar essa partilha da palavra simplesmente falando o que são os longos dias da sua vida. Na casa do Senhor. É o reino de Deus, é a eternidade, é a glória, é a Jerusalém celeste. Nós finalizamos aqui então com Apocalipse 21, que resume muito bem. Então, se o Senhor é teu pastor, presta atenção. Vi então um novo céu, uma nova terra, pois o primeiro céu, a primeira terra já desapareceram, o mar já não existe mais. Eu vi descer do céu, junto de Deus, a cidade santa, a nova Jerusalém, como uma esposa ornada para o esposo. Ao mesmo tempo ouvi do trono uma voz que dizia para você que hoje assume a condição do Senhor ser teu pastor: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, habitará com eles e serão o teu povo, e Deus mesmo estará com ele. Se o Senhor for teu pastor, enxugará todas as lágrimas dos teus olhos, e já não haverá morte, nem luto, nem grito, nem dor, porque passou a primeira condição, a glória eterna. Então, o que está sentado no trono disse: eis que eu renovo você mesmo, todas as suas forças. Disse ainda: escreve, porque as palavras são fiéis e verdadeiras. Novamente disse: você está pronto? Eu sou o Alfa e o Ômega. A quem tem sede eu darei fonte da água viva. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei o teu Deus, e ele será o meu filho. Essa é a promessa para aquele que levar até o fim, para aquele que assumir hoje essa condição de rebanho do Senhor, de olhar para Deus hoje e falar: o Senhor é meu pastor. Então sempre, meu irmão, para a gente finalizar, sempre que você for tentado a pecar, você lembra disso. O Senhor, se o Senhor for meu pastor, nada me faltará. Então que isso te dê forças para você resistir às tentações. Mas se você cair, o Senhor vai te levantar rapidamente. Amém? Porque isso é promessa para mim, para você e para todos nós. Meus irmãos, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês reflitam muito sobre essa passagem, e eu tenho certeza que com isso todos nós vamos crescer na nossa fé, e Deus, nós vamos poder sentir Deus muito mais presente na nossa vida, e nós vamos testemunhar isso. Fique na paz do nosso Senhor Jesus, e até a próxima. Amém.